Muito boa tarde, missionário Miguel Bermundes Marim e todos os ministros, irmãos e irmãs que estão reunidos lá em Matamoros, México, e também todos os que estão conectados, tanto do México como dos diferentes países. Hoje, sábado 23 de julho deste ano 2022. E também todos os que estão reunidos nos diferentes países, tanto no México como todos os demais lugares, como na Bolívia, lá em La Paz com o nosso irmão Joel Lara, está reunido com um grupo, e também no Peru, com o nosso irmão Bruno, também no Panamá, com o nosso irmão Ariel, e também no Brasil, com o nosso irmão Osvaldo, em Chile, com Patrício, e todos os ministros em diferentes lugares, nos Estados Unidos, Espanha, na África, na República Dominicana, no Haiti, e em todos os lugares, na Argentina também, Paraguai, Colômbia, no Equador, Venezuela, a América Central, toda a América Central, Estados Unidos e todos os lugares onde hoje estão reunidos, glorificando o Senhor e repassando e escutando todas estas mensagens que o Senhor nos trouxe por meio do seu anjo mensageiro William Souto Santiago, o qual contém tudo o que necessitamos para em breve sermos transformados e ser raptados. Vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 em diante, diz: E aqui houve grande terremoto, e o sol se puso negro como tela de silicio, e a luna se volviu toda como sangre. Olhei enquanto ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra e os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? E no livro dos selos, na página 342, nos diz, citando essa escritura, o irmão Branham, no último versículo: porque o grande dia da sua ira é vindo, e quem poderá estar firme? A tradução aqui, e o irmão William escreve ali: oitavo dia é igual ao dia de vingança. Esse seria o tema dessa conversa, que teremos de alguns extratos que estarei lendo para vocês, como no extrato da mensagem A Visão do Tabernáculo, pregado em 17 de junho de 1976 em El Paso, Colômbia, diz que os que saíram do passo estavam olhando para trás. Para onde? Para a era que já tinha passado, a era de Laodiceia. E disse que estavam subindo, olhando para baixo. Olhar para Laodiceia, vem? Então somente Deus pode fazer um milagre para colocá-los no passo, para que caminhemos como devemos caminhar na era que nos corresponde e na dispensação que nos corresponde. Recordem, isso foi
En ese tiempo, Nesse tempo, en el 1900, em 1976, o qual nessa 77, data de 74 a 77 vemos que ahora en que agora neste tempo es é una repetición uma repetição de ese lapso de tiempo desse período de tempo no qual allí el hermano ali o irmão William estava trazendo todas essas coisas al pueblo de ao Dios. povo de Deus. Allí se estaba Ali estava comenzando começando ese entrelace esse entrelace dispensacional, dispensacional no qual estaba estava él llamando al pueblo ele chamando o povo a que no miraran a hacia que atrás, não hacia olhassem la edad, para trás para a era de Laodiceia, sino que era mas el que mensaje de subir era uma mensagem de subir angular. a era da pedra angular. Y E conscientes de que dentro da era da pedra angular hemos estado recorriendo estivemos recorrendo essas 7 etapas ou eras que foram representadas nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. hemos recorrido Percorremos essas 7 etapas dentro de la misma da própria era da pedra angular, que são esses 7 trovões consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que ali o irmão Branham, no livro dos selos, na mensagem, o 7º selo, o relata. Já depois podem buscar e ler. Onde se percorrem essas 7 etapas consecutivas. E está se chamando o povo a não olhar para trás, a essas eras passadas que transcorreram tanto das eras da igreja, de alguns dos mensageiros, como também de dentro da era da pedra angular não olhar para essas eras que já passaram. Porque quando o irmão Branham ali está relatando essa parte onde ele esteve nessa visão, onde ele viu essa visão da noiva. Ele não estava aqui. Ou seja, que aí já estava na 6ª dimensão e de lá estava olhando o que estava ocorrendo em nosso tempo. Na mensagem A Obra Mestre, a obra-prima, nos diz na página, desde a página 41 diz: e ali ia ela. E elas estavam cantando essas canções de twist e rock and roll, de se retroceder, de se retorcer, ou como vocês chamam, descendo, cantando assim, indo atrás. Eu disse, essa é a igreja? E eu estava parado ali, eu estava chorando em meu coração. E esta bruxa, para mim, não é outra coisa no mundo, mas é uma coisa, ela é esse concílio mundial de igrejas, guiando-as a ela diretamente pelo caminho que ela vai. Elas saíram para a esquerda e desapareceram em um caos. E ele escreve à esquerda. A igreja. À esquerda, a igreja. Escreve mais em cima. Mas continuavam cantando esta música e fazendo ruído muito estranhos e mexendo o seu corpo para um lado e depois para o outro. E então assim, transportando-se, portando-se assim, caminhando. E eu comecei a inclinar minha cabeça e ele disse, espere, a noiva tem que vir outra vez. E eu olhei e eis que ela vinha outra vez. Vinham elas outra vez. E elas passaram, faz um desenho da pedra, das eras, da pedra angular. Faz um desenho da parte de baixo e a pedra angular em cima desenhada e uma flechinha daí, onde o irmão Branham escreve,
noiva tem que vir outra vez, daí sai uma flechinha para a pedra angular. E elas passaram, damas de aparência doce, todas estavam me olhando enquanto passavam. E eu notei, e ele escreve do lado, a noiva vem ao terminar as eras. E eu notei que cada uma delas estava vestida diferente, e uma, na parte de trás, tinha um tipo de cabelo longo pendurado, e o tinha ondulado ao redor assim, talvez era alemã, ou algo assim. E eu as observava, e depois, enquanto começaram a ir, 2 ou 3 delas na parte de trás como que saíram do passo. E eu ia gritar, e elas estavam tentando regressar ao passo outra vez. E eu, vendo elas juntamente, a visão se desvaneceu e terminou ali. E ele escreve 2 ou 3 fora de passo para a direita. E ele escreve, talvez, entre parênteses, talvez Alemanha e Europas. Agora, aqui está a interpretação disso, a razão. Agora recordem, eu apenas estou escrevendo, eu não terminei. Eu escrevi essas notas, mas na pregação dessa manhã eu captei o que estava vendo no meu sermão, notaram? A igreja somente aparece. Agora, essa é a verdade, amigos. O Pai Celestial, quem escreve a palavra, sabe que digo a verdade, vem? Eu sei, eu só digo a verdade. E não sabendo até há alguns minutos, parece como, ou recentemente, vem? Notaram vocês que a noiva apareceu 2 vezes, a primeira semente e a segunda semente? Ambas, exatamente uma. E a razão pela qual elas estavam vestidas de diferentes formas, é porque ela virá de diferentes nações, ela formará a noiva. Cada uma tinha o cabelo longo e nenhuma tinha maquiagem. E eram moças realmente bonitas. E elas estavam me observando. E isso representa a noiva saindo de todas as nações. Vem? Ela, cada uma representava uma nação, enquanto marchavam perfeitamente em linha com a palavra. E ele escreve a noiva 2 vezes antes das eras e depois das eras. Cada uma representa uma nação. Também escreve. E então, eu tenho que vigiá-la. Ela poderia sair do passo da palavra. Se eu não vigio quando ela está passando, talvez será meu tempo quando eu estiver do outro lado, vem? Quando eu já tiver terminado ou o que for. Vigiem, elas estavam regressando, tentando fazer o melhor que podem. Elas estavam regressando, elas estavam se alinhando, elas estavam olhando para fora, para algum outro lugar, observando aquela igreja. E ele escreve Laodiceia que foi ao caos, mas 2, as da frente nunca fizeram, as de trás, somente 2 ou 3 delas, como que saíram um pouco para o lado direito e parecia que estavam tentando de regressar à linha enquanto passavam. E ele escreve a visão da noiva, talvez quando ele estiver do outro lado. E também escreve, é preciso caminhar no centro da palavra, prometida, vindicada, cumprida para a era do grão. A era da pedra angular ou da era da pedra angular. E também, no meio ele escreve, para o momento. E na mensagem, provando sua palavra, também nos diz deste evento da noiva fora do passo, diz página 25. Agora note, quando ele vem
libertar os filhos de Israel, o que ele faz? A mesma coisa. Ele envia seu profeta tem a palavra, sinais e maravilhas da palavra prometida novamente, que é exatamente a verdade. Israel fez sua marcha à terra prometida porque o creram. E a jornada pelo deserto, na jornada pelo deserto duvidaram. Ele escreve, aí a noiva fora do passo. E na jornada pelo deserto duvidaram desse profeta depois de ter visto a palavra ser muito vindicada. A noiva saiu do passo. Vocês sabem sobre o que estou falando na visão. Saiu do passo. E aí, aqui na mensagem que estou lendo da visão do tabernáculo, diz, então eu creio que Deus fará esse milagre e caminharemos na era da pedra angular, caminharemos na terceira dispensação e não na segunda que já terminou. Somente Deus pode fazer. E o irmão Branham disse que ele era quem estava aclamando e gritando à noiva, mas ele estava em outra dimensão. Vê você? Para nós ouvi-lo, a ele, estando ele na outra dimensão, como você vai fazer isso? Você não pode passar a outra dimensão. Ele tem que passar a esta. Mas seu corpo, pois, já terminou seu ministério. Não pode fazer através do corpo que ele usou. E se manifestou no quarto Elias. Por isso, estivemos citando e aí falando que nos diferentes tempos, quando Deus termina a obra com um ministério que está usando no véu de carne, Deus leva esse véu de carne. Ele, se quer ou deseja usar este espírito ministerial que esteve usando ali nesse véu de carne, vai utilizar outro véu de carne que estaria nesse tempo no meio da igreja, ou do tempo no qual ele o estaria utilizando ou usando. Aqui explica e diz, o irmão William diz, então, tem que tomar outro. Então tem que tomar outro dos corpos que estiver aqui, e através de outro dos corpos que estiverem aqui, então o ministério do quarto Elias manifestar-se de novo. E será o quinto Elias clamando a mesma coisa que tinha falando de novo. E então nos colocará no lugar que nos corresponde, vê? E isso ocorreu quando Deus enviou esse espírito ministerial em nosso apreciado irmão William Souto Santiago, qual esteve clamando à igreja, à noiva, que entrasse no passo para a era da pedra angular, a qual estava se entrelaçando com a era de Laodiceia. E estava se entrelaçando a dispensação da graça com a dispensação do reino. Era um entrelace de era e também entrelace dispensacional. E ali estava o espírito ministerial de Elias. E esse espírito ministerial de Elias, que estaria nele, seria em uma dupla porção. Vê, nos colocará na era que nos corresponde e na dispensação que nos corresponde. Continua dizendo aqui, onde paramos na página 25 da mensagem provando sua palavra. Ali estavam parados uns no nome de Josué e Caleb, e estes creram que a palavra da promessa era fiel, verdadeira, apesar das circunstâncias que houver. Vigiem, quando chegaram a Cades Barnea, em Cades Barnea, Moisés enviou um de cada tribo para fora espiar a terra para saber por qual caminho haveriam de entrar. Ele enviou seu general Josué, que era um profeta. Ele enviou um profeta menor sob Moisés, e Josué escutava Moisés, e ele o enviou. Ele disse, vão lá e espiem essa terra. E o general foi e tomou para si um homem de cada tribo e foram. Ele levou Caleb, seu companheiro, porque sabia que Caleb creria. Eles foram dentro da terra prometida e voltaram com um montão de uvas que
custou 2 homens carregá-lo. Então ele disse, para que Israel tenha evidência ainda antes de entrar na promessa. Eles terão a evidência de que Deus disse que é uma terra boa que emana leite e mel. Ou seja, antes deles obterem essa promessa de entrar na terra prometida, eles teriam a evidência. É uma terra grande, é uma terra boa. Todo este alho, velho e cebolas que vocês têm aqui no Egito agora, o estamos introduzindo a uma terra de leite e mel. Vocês provavelmente nunca provaram nenhuma, nem leite nem mel, lá embaixo no Egito, todos estes anos. Somente davam ração de escravos, mas agora vão a essa terra. E ele escreve do lado, na introdução. E também escreve, Cades Barnea é igual assento de juízo. E nessa mesma mensagem, nos diz que estamos lendo da visão do tabernáculo. Nessa outra partezinha mais embaixo diz: o propósito nosso com estes cultos que vamos ter sob carpa, vimos que serão de benefícios para o povo do Senhor, porque todos em Porto Rico podemos estar juntos e, assim, tudo que Deus, por 2 anos e pouco, veio nos dando, veio nos deixando ver, então será pregado. Vejam como esse tempo que estiveram ali desde 74 a 77, como agora, se repete novamente esse ciclo divino. Assim, tudo que Deus por 2 anos e pouco veio nos dando, veio nos deixando ver, então será pregado. Vem onde diz? Em uma carpa. E o povo está preparado já para então que seja gravado tudo isso no coração. No livro de citações, na página 13, parágrafo C, uma partezinha aqui, diz: um desses dias eu desejo acampar essa carpa que o Senhor vai me dar e levantá-la fora de Chicago, aqui em alguma parte, ter como 6, 8 semanas de reuniões. Vamos ir diretamente ao longo da Bíblia e ensinar nessas coisas e usar da cura divina como 1 ou 2 vezes por semana ou algo assim, e somente ensinar a Bíblia. Agora, essas coisas não é místico. Estou em contato com o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa analfabeta, isso é certo. Em mim não há nada. Mas quando eu estou sob sua unção e Ele me leva fora e me ensina coisas, então tenho confiança perfeita, que está perfeitamente bem. Nunca falhou. E Ele nunca disse uma coisa fora do que está escrito nessa Bíblia. E ele escreve do lado a carpa e o ensinamento. Está escrito na Bíblia. E também na mensagem, Deus dessa era perversa, na página 4 nos diz: agora, ao fazer isso, eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas pragas, 7 últimas pragas e as 7 últimas trombetas e os 7 últimos trovões do livro de Revelação, atando-os juntos nessa hora que agora estamos vivendo para seguir a abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja. Assim que não pudemos conseguir lugar para fazê-lo, assim que eu espero que tão pronto nós possamos conseguir um lugar suficiente para isso, quer seja aqui em Louisville, New Albany, ou seja, levantar uma carpa, uma tenda para que possamos ficar tanto tempo como o Senhor nos guie para fazê-lo. E ele escreve na carpa o ensinamento, as taças, as trombetas e os últimos 7 trovões.
Continua dizendo, e você olhe e veja você, tudo isso que vai ser pregado correrá, chegará às mãos dos ministros do Senhor, para que então também seja gravado nos irmãos e nos escolhidos dos diferentes países onde houver escolhidos. Na página 31 também, ele nos diz algo ali, do livro de citações, diz, parágrafo 260, diz esse do livro de citações, extratos de mensagens pregado pelo reverendo William Branham. E depois, se eu alguma vez tenho reuniões de carpa, de tenda, no qual figuro fazer o Senhor mediante, primeiro o Senhor, algum dia então eu farei. Antes de ensinar qualquer coisa destes ensinamentos, primeiro haverá serviços de manhã com os pastores por alguns dias, deixá-los saber o que penso ensinar. E depois, se esse irmão não vê e não está de acordo, qualquer irmão então, deixe-os levar sua congregação e dizer, agora, não quero que vocês ouçam isso. Nós nos retiraremos um tempo enquanto eles ensinam isso, vê? E dar a eles o privilégio. E ele escreve a carpa e o ensinamento. Continua dizendo aqui, e depois que a palavra em sua plenitude estiver gravada no coração de cada escolhido, Deus já pode fazer outras coisas, vem? Deus já pode fazer outras coisas que Ele prometeu que vai fazer. Então, Deus pode tratar com o grupo das virgens fátuas, vem? Então, já depois dessa etapa, desse ensinamento, depois Deus então pode atuar com esse outro grupo, que recordem que é uma das explosões do sétimo selo, as quais, quando arrebenta ou estala, explode, é o falar. Como ele escreve ali, e estala é igual falar. Escute bem. Os que não receberam essa mensagem ou essa parte da mensagem e não viram o nome novo e todas essas coisas, deixe-os quietinhos. Não fale deles nem dos ministros deles, porque seu tempo chega. Seu tempo chega e então vão ter uma oportunidade os que não cruzaram a linha. E na mensagem, discernimento pela palavra, pregado em 4 de abril de 1976, diz, quando se manifestou em simplicidade em Jesus, as pessoas começaram a falar. Em quê? Na simplicidade em Jesus, no véu de carne. Essa era a simplicidade na qual Deus estava manifestando. Quando se manifestou nos mensageiros de cada era, tropeçavam na simplicidade na qual Deus se manifestava. Quando se manifestou no irmão Branham, tropeçavam na simplicidade na qual Deus estava manifestando. E vieram e vindo como Ele prometeu que viria. Quando se manifestou nos discípulos, aqueles 120 do dia de Pentecostes começaram a tropeçar na simplicidade através da qual Deus estava manifestando. Por quê? Porque não estava se manifestando da grandeza dos fariseus e dos saduceus, ministros eloquentes e através de Caifás, o líder da religião daquele tempo, mas que estava se manifestando através de simples pescadores, simples cobradores de impostos, pessoas muito simples. E através dessas pessoas simples, dessa simplicidade, Deus estava se manifestando poderosamente e as pessoas começaram a tropeçar no véu de carne onde Deus estava se ocultando e se manifestando. Tudo isso já estava prometido que Deus haveria de fazer, mas o fez em tal forma, tão simples, que os sábios e entendidos não puderam ver Deus manifestado através
de simplicidade. E neste tempo, Deus está no meio do seu povo em forma de palavra, em forma de mensagem, em forma de ensinamento. Muito poucos serão os que poderão ver Deus manifestando-se neste tempo final no qual estamos. Muitos pensarão e dirão: esse é o ensinamento de fulano ou de ciclano, de ciclano, de ciclano. Mas não perceberão que é o ensinamento de Deus. Não perceberão que é o mesmo Senhor em forma de palavra, em forma de mensagem, discernindo tudo o que já foi revelado, discernindo, revelando, ensinando o povo do Senhor. Também discerne tudo. Tudo o que foi revelado agora é o tempo de ser revelado, ou seja, de ser entendido. Na página 94 do livro de citações, parágrafo 809, diz: essa é a razão pela qual temos um Irineu, um Policarpo e São Martim e os demais. Quando o anticristo estava dando volta com seu ensinamento falso, Deus mandou seu ensinamento, a palavra, o leão da tribo de Judá, quem é a palavra feita manifesta no Espírito Santo. E ele escreve o ensinamento, leão de Judá. Ou seja, é uma obra do Espírito Santo, a que estará fazendo essa obra de ensinamento. Continua dizendo agora, quando vemos todas essas coisas, podemos entender pelo discernimento da palavra que está se manifestando em forma de ensinamento. Através disso, podemos entender e conhecer o que é correto e o que é incorreto. Podemos entender e conhecer quem são os verdadeiros ungidos com a palavra de Deus para esta hora e para esta nova dispensação. Na mensagem também, Tempo de Redenção, pregado em 4 de setembro de 1977, diz: o que se poderá dizer dessa geração, deste mundo que atualmente está chegando ao seu fim? Podem dizer: nós servimos a Deus, nós cremos no cristianismo, nós temos isso e o outro. Deus diz sobre este mundo gentil, sobre os sistemas mundiais, sobre os sistemas políticos, e quem coloca fim a tudo isso é o sétimo selo. Sobre os sistemas políticos, religiosos, econômicos e educacionais, vós do vosso pai o diabo sois, e as obras do vosso pai estáis fazendo. Isso é o que Deus diz nessa hora para este mundo gentil, e deste mundo gentil, e desta humanidade gentia. Não há enfeites, é a palavra áspera, rude, mas é a verdade. Nessa mensagem, o Deus dessa era perversa, na página 42, nos diz: você recorde, a hora está à mão, quando a marca virá. Estará dentro dela ou fora dela, e virá como ladrão na noite. Ou correrá ali mesmo, ou tomará ali mesmo, e ali está você. E então não haverá saída dela. Já tomou. Saia fora. Um anjo desceu do céu, com o seu rosto resplandecente, e chamou as pessoas e estremeceu a terra. Saia da Babilônia, porque ela caiu. Não sejais partícipes das suas pragas, povo meu. Saiam dela, saiam. Não acabamos de ler na palavra há alguns momentos, um anjo é um mensageiro. Vê descendo. Notem, o Espírito Santo, saia dela para que vocês não sejam partícipes. E ele escreve: a marca da besta virá. Agora, ela edificou todas essas coisas, fez grandes igrejas, edificou colégios, escolas, levando as pessoas e educando a uma
melhor chamada civilização, e os educaram por meio de uma civilização moderna que os trouxe num abismo de morte por meio do conhecimento, longe de Deus e da sua palavra. Não vem todo o plano? Entende, igreja? O que escutam pelas linhas de rádio, entendem lá onde estão com suas próprias congregações, digam amém. E então os demais saberão onde vocês estão parados, vem? Ela o fez. É um Deus dessa terra. E edificou colégios, edificou universidades, hospitais, bibliotecas e todas essas coisas para a ajuda temporária do homem, somente suficiente para enganá-los, para que saiam dessa palavra. E onde os levou? Toda a igreja mundial é lançada à morte, porque Deus disse que queimaria a prostituta e seus filhos com fogo perpétuo. Saia dela, povo meu, saia dela, povo. Não sejam tomados ali adentro. Afastem-se dessa coisa tão rápido como puderem. Por meio do seu conhecimento científico, ela pode fazer isso. Agora notem, sem a palavra de Deus. Deus nunca ordenou que saíssemos e tivéssemos escolas. Ele nunca nos disse que construíssemos hospitais. São bons. Ele nunca nos disse que edificássemos bibliotecas. Não, Senhor. Ele nunca. E, na parte da capa, ele escreve, se referindo a essa página 43, o Senhor não disse que construíssemos escolas, hospitais, etc., mas pregar o Evangelho. Não, Senhor, Ele nunca. Ele disse, pregai o Evangelho. E o Evangelho é manifestado, mostrando o poder do Espírito Santo. Paulo disse, o Evangelho veio a nós, não por palavra, somente por manifestação e demonstração do Espírito Santo. Paulo disse, eu nunca fui a vós com grandes palavras de sabedoria de algum doutor e assim sucessivamente, mas vim a vocês em poder e demonstração do Espírito Santo, para que a sua fé não estivesse em sabedoria ou no entendimento de homem deste mundo, mas em poder da ressurreição de Jesus Cristo, porque Ele vive, e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus nos ajude a crer na mesma coisa, e Deus vindica a mesma coisa, assim como o esteve fazendo. Ele os afasta de ver a verdadeira revelação e fé da palavra de Deus sendo revelada e vindicada hoje, por meio das suas escolas, bibliotecas e literatura, hospitais e assim sucessivamente. Vem? Ele os afasta disso, ou seja, o inimigo, o diabo. Ele agora está interpretando, assim como fez ao faraó, tentando afastar, impedir que vocês vejam o significado da palavra vindicada da sua era prometida nas luzes da tarde, vindicada e provada. Ele escreve significado verdadeiro. Certamente, os exortamos as nossas crianças e os jovens aqui, estudem, façam uma boa profissão, tenham uma boa profissão para o sustento das suas próprias necessidades e quando se casam, da sua família. Porque estamos vivendo neste planeta Terra com e por um propósito divino que é fazer contato com a vida eterna ao crer em Jesus Cristo em sua primeira vinda como nosso único e suficiente Salvador e depois disso também crer e aí recebemos o Espírito Teofânico, nascemos de novo na sexta dimensão e depois crer em sua segunda vinda, como o leão da tribo de Judá em sua obra de reclamação para obter depois o corpo eterno e glorificado. Até que ocorra isso, temos que, neste planeta Terra, ocupar nossas responsabilidades como filhos, como crianças primeiro, depois jovens, depois como adultos, depois como anciãos, ou seja, é um processo no qual, ao estar neste planeta Terra, temos que cumprir. E como ele disse, os hospitais são bons. E as escolas, pois, temos que aprender para depois obter esse conhecimento dessa aprendizagem, seja uma profissão ou alguma carreira para o sustento de cada um de nós ou da nossa família. Mas o primeiro, ou o único que Jesus ali disse, como ele disse, era levar o Evangelho.
Continua dizendo na outra parte, na outra página. Numa partezinha aqui, notem. Tratando de evitar que vejam o verdadeiro significado da palavra. Não que veja, ele está interpretando, dizendo que ele quer dizer isso. Deus disse, eu prometi que nos últimos dias eu enviaria Malaquias 4. Isso não tem que se interpretar, ele o fez. Ele disse, assim como nos dias de Ló, o mundo vai estar numa condição sodomita. E neste tempo, eu revelarei ao Filho do Homem exatamente por isso. Temos todo tipo de personificações e tudo demais, mas temos o verdadeiro também. Vem? Ele disse que o faria. Ele disse que o anticristo se levantaria e enganaria os escolhidos se fosse possível. Mas disse, deixem-os em paz, deixem-os seguir em frente. Sua insensatez será descoberta. Por quê? A prova da palavra o prova. Vem? Quando chegar essa palavra, isto passou desta maneira. O quê? Eu não creio na semente da serpente, eu não creio nisto, isso ou outro. Nunca foi revelado. Vem? Nunca. Irmão, somente veja onde estamos. Somente veja onde temos que acabar, porque são as 12. Note, tentando impedir que vocês vejam o significado da palavra desta era, da luz do entardecer sendo interpretada. Isso é, o que significa? É o tempo do êxodo que está à mão. E ele escreve, na parte sendo interpretada, sendo vindicada, e escreve também o terceiro êxodo. E na outra parte escreve, Satã evita que vejam o significado verdadeiro da palavra. Continua dizendo, portanto, na mensagem Tempo de Redenção, onde eu parei, portanto, então, por isso e outras coisas mais, lá mudou a vida do Messias em sua primeira vinda. Eles diziam, e estava blasfemando, blasfemou. Por quê? Porque disse que era filho de Deus, porque se identificou com o que ele era, vem? Se identificou na palavra e tomou a palavra que estava falada sobre o Messias e disse que essa palavra estava cumprida nele. Que quando se identificar como filho de Davi, como rei de Israel, então tudo isso você já sabe que causará uma perseguição, causará um aperto, causará que aconteçam coisas que são ditas que acontecerão. Mas o que aparentemente será uma vitória para o mundo, será a maior derrota para eles. O que aparentemente será uma derrota para o povo escolhido de Deus, será a maior vitória para o povo de Deus. Por isso, nesta hora, à medida que nos aproximamos a esse momento, não estranhe que o aperto é a forma em que gradualmente vem entrando. Enquanto mais forte é o aperto, mais firme é a palavra, sabendo que em um tempo de aperto, em um tempo de prova, é que se cumprirá tudo isso. Portanto, as pessoas zombarão, as pessoas pensarão que essas coisas que são ditas atualmente, pois são ditas somente por dizer algo sem sentido. E alguns que vejam que a Bíblia fala dessas coisas, se não sabem a hora em que estamos, poderão dizer, bom, sim, isso sim diz a Bíblia, mas... Bom, não se cumprirá porque diga fulano ou ciclano, mas que se cumprirá porque disse Deus através da sua boca, porque a boca do Senhor é a que dirá, a que falará, e assinalará as coisas que acontecerão, assinalará os juízos que virão para este mundo gentil. Eles rirão, mas depois de rirem, verão cumprido tudo o que foi falado. Primeiro ouvem falado e depois o veem cumprido. E creio que tem um salmo que diz, o Senhor rirá deles. Em outro parágrafo dessa mesma mensagem diz, estamos entrando neste tempo, estamos vendo esse tempo para o literal. E vemos que tudo que esteve se movendo no espiritual e se cumprindo no espiritual, com uma ressurreição espiritual e um rapto espiritual e uma transformação espiritual, porque fomos transformados espiritualmente. Tudo isso já vai se movendo para o literal, de um momento a outro, porque o espiritual e o literal se entrelaçam e já estamos na introdução desse tempo. E de um momento a outro,
em cheio entraremos a esse tempo. E então, o que tanto esperamos, o que tanto desejamos, o veremos cumprido. E então veremos os nossos amados irmãos que morreram. Sabemos que o primeiro que morreu dos santos do Novo Testamento, o primeiro que morreu como mártir foi Estevão, verdade? E foi visto o seu rosto como o rosto de um anjo. E disse, vi os céus abertos. Bom, esse foi o primeiro dos mártires, o primeiro dos santos que morreu e foi morto. Agora encontramos que também a Escritura nos fala que, note, veremos o primeiro que morreu. O veremos quando ressuscitar e levará quase 2000 anos que morreu, mas ressuscitará e será como se não tivesse morrido, e era um jovem. Agora também veremos ao último que morrerá, que será o último mártir, que será o último mártir dos escolhidos, o veremos. Mas não terá que estar muito tempo lá, porque aos pouquinhos dias terá que regressar. E isso nos fala de quem terá esse ministério de Apocalipse 11, Moisés e Elias nele, onde, ao final do seu ministério, o matarão. Por causa de que chega o tempo de regressar, e ele saberá como regressar. Assim é que quando regressar, não vai regressar sozinho. Glória a Deus, ou seja, virá com todos os santos da sexta dimensão, porque há um mistério grande, o qual não será aberto e não será mostrado como é que esse ministério de Elias, que estará no meio da igreja, que estará sendo operado, esse ministério duplo de Elias, ele não estará sozinho. Ele chamará Moisés ao seu lado. Essa voz que chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. É a mesma voz da ressurreição. Ele chamará Moisés ao seu lado. E aí, com essa chamada, com essa voz de arcanjo, estará trazendo os da sexta dimensão. E tudo isso está escrito, tudo isso está assinalado na Bíblia e nas mensagens do irmão Branham e nos escritos do irmão William. Há algo bem, mas bem grande em tudo isso, o qual não se fala abertamente de como tudo isso estará ocorrendo e tudo seria de uma forma simples. Em uma forma que você dirá, mas se era mais fácil, mais simples do que eu pensava. Vem, Deus cumpre tudo o que Ele estaria fazendo, o que Ele estaria realizando no meio da sua igreja, o qual é uma etapa muito, mas muito grande. E são eventos proféticos muito importantes e muito grandes, e aí os cumpre de uma maneira bem simples. Assim que estejamos preparados, estejamos na expectativa, já que a hora é avançada, já que o tempo chegou ao seu fim. E agora, a ciência certa, já não sabemos se terminou o tempo dos gentios ou está por terminar, ou terminando nesses dias. Mas quando isso ocorrer, então entra esse outro período de tempo restante, onde todas essas demais coisas acontecerão. Onde acontece todas essas coisas? Nesse tempo restante. Assim que o tema dessa manhã é tempo de redenção, ou seja, tempo de transformação para os corpos terrenos. E na mensagem, a luz, no topo do Monte de Sião, pregado em 22 de janeiro de 1985, diz aqui em Caiei, como aconteceu nos dias de Jesus, todos os ministros daquele tempo estavam chamados a quê? A chamar as pessoas à mensagem do Senhor Jesus Cristo e dizer, esse é o homem, o mensageiro, e ele tem a mensagem messiânica para este tempo. E o que ele está dizendo é a verdade. E o Espírito que está sobre ele é o Espírito de Deus. Mas diziam que era de Beelzebu. Assim que vejam vocês, como os líderes religiosos daquele tempo separaram as pessoas do quê? Do programa divino que correspondeu para esse tempo. E por isso o Senhor Jesus Cristo disse, cegos, guias de cegos. Se o cego guia o cego, ambos cairão no buraco.
assim que não os tratou muito bem. Hoje em dia, os estamos tratando melhor do que os tratou o Senhor Jesus Cristo. Iremos ver mais adiante como vai Deus tratar através da sua mensagem, da sua palavra para o nosso tempo. Já que virá um tempo em que Deus vai pedir contas, como diz a Escritura. E se no tempo de Moisés, os que se levantaram contra Moisés com a palavra de Moisés, pela palavra que Moisés falou, a qual Deus colocou em sua boca, a terra se abriu e os tragou. E no tempo de Elias, os que vinham contra ele para levá-lo preso, ele dizia: desça fogo do céu. E descia fogo do céu. E os queimava todos. E depois, aos falsos profetas que estavam separando o povo da mensagem que correspondia para aquele tempo, depois Elias, com a palavra de Deus, os chamou à batalha. E depois que perderam a batalha, perderam até a vida. No livro de citações, na página, parágrafo 772, diz, da página 90, muito bem, isso é de um extrato da mensagem, o segundo selo. Muito bem, este cavaleiro e todos os súditos do seu reino que são mortos através das eras e trouxeram todo este sangue dos mártires e dos santos, eles serão mortos pela espada de Jesus Cristo quando ele vier. Todos os que tomaram a espada perecerão. Eles tomaram a espada de dogmas anticristos e acabaram por milhões com os verdadeiros adoradores através das eras. Mas agora, quando Cristo vier com sua espada, porque ela é sua palavra que sai da sua boca, ele matará tudo que... Ele matará toda coisa que está diante dele. Vocês creem? Vamos ir aqui só um minuto. Revelação, Apocalipse 19:11. Hebreus capítulo 4 diz: a palavra de Deus é mais penetrante do que toda espada de 2 fios, cortando até a medula dos ossos. E que outra coisa faz a palavra? Discerne os pensamentos do coração. Deus disse que com a mesma coisa que ele perverteu, ou tentou perverter com seu falso ensinamento, essa mesma palavra de Deus se levantará com poder saindo dos lábios de Jesus Cristo e acabará com ele e tudo o que foi antes. Amém. Aí está o segundo selo. E ele escreve: segundo selo é igual a palavra matando a antipalavra. E escreve: a espada é igual a palavra. E também escreve: o ensinamento. Continua dizendo nosso irmão William: recordem que ele vem em sua segunda vinda com uma espada afiada de 2 fios para destruir as nações. E não será uma espada literal, nem nada literal como Elias tinha no tempo passado, mas que será a espada, mas que será a palavra. E pela palavra virá um tempo em que muitas coisas acontecerão. Bênção para uns e juízo para outros. Isso acontecerá em certo tempo, no que se chama ou conhecemos como o aperto. Nesse tempo do aperto, vão tentar apertar o programa divino, mas como nós dizemos, vamos ver quem aperta mais. O aperto que farão aos escolhidos será tão pequenino ao lado do aperto que virá como o juízo divino a todas as nações, ao reino dos gentios, que será tão e tão grande como nunca antes foi. Para coroar esse aperto que virá ao reino dos gentios, o Senhor, pela sua palavra falada, falará esses juízos na era da pedra angular. Falará também as bênçãos aos escolhidos, para que possam receber. Os escolhidos que partiram no passado possam receber a ressurreição, possam regressar a essa terra. E os escolhidos que estão vivos possam receber a transformação dos seus corpos, possam receber a transformação do seu corpo. Mas para o reino dos gentios, o único que está prometido é o juízo da boca de Deus. Por isso, vem com uma espada que sai da sua boca para ferir com ela todas as nações. Vem com a mensagem, com a palavra que corresponde ao nosso tempo, com a mensagem de grande voz de trombeta, com a mensagem da trombeta do ano do jubileu, com a mensagem da trombeta final. Essa é a mensagem que sai da sua boca. Essa é a espada de 2 fios com a qual ele
ele vem a todas as nações, a todos os reinos gentios, a todo o reino gentil que está composto por todas as nações gentias, com o que é falado através da mensagem de grande voz de trombeta. Vem o juízo divino a todas as nações. Atualmente, aparentemente nada está acontecendo. As pessoas não sabem o que está acontecendo no programa divino, porque está acontecendo em uma era. A era da pedra angular está acontecendo também numa nova dispensação. A dispensação do reino. E tudo se revela através da mensagem do evangelho do reino. Não através da mensagem da lei ou a mensagem da graça, mas do evangelho do reino, o qual é pregado para testemunho. No livro dos selos, na página 474, diz: se regozijaram com o sexto selo? Vem quando se abre? O creem? Disse Isaías: quem creu em nosso anúncio e sobre quem se manifestou o braço do Senhor? Se vocês creem no anúncio, então será revelado o braço do Senhor. Ou seja, será revelada a palavra de Deus. E ele escreve: o braço do Senhor é igual à palavra. Agora, primeiro Deus, amanhã pela manhã tentarei dar resposta a essas perguntas. Passarei talvez o restante da noite ou quando, pelo menos a maior parte em oração sobre elas. Essa semana tive um prometido. Essa semana tive por meio de 1 a 3 horas para dormir a cada noite. À noite não deitei quase a 1. E às 3 já estava estudando novamente. A coisa é, eu terei que dar resposta por essas coisas, correto? Já estamos muito perto para estar com bobagens, com adivinhações ou supondo algo. Primeiro, tenho que ver a coisa, depois ao vê-la, tenho que estar na palavra. Até agora, pela graça de Deus, tudo enquadrou perfeitamente. Esquadrinhei tudo desde o princípio até o fim. Vocês bem sabem. E tudo enquadrou perfeitamente. E ele escreve as adivinhações. Ou seja, não estar, esse já é um tempo para estar com... Não é um tempo para estar com adivinhações ou bobagens ou supondo algo, mas é um tempo para ver a realidade. Tem que ser assim, diz o Senhor, porque não é somente que eu saiba que é correto, mas a palavra do Senhor é assim, diz o Senhor. E aqui temos a palavra quadrando perfeitamente com o que Ele me deu. E assim mostrando para que vocês mesmos reconheçam que é assim, diz o Senhor. Aqui a palavra diz, página 375, e depois a revelação que Ele me dá é tão oposta a tudo que nós pensávamos antes, porque eu nunca tinha entrado nisso dessa maneira. Mas agora encontramos que tudo harmoniza perfeitamente. E é assim diz o Senhor. Eu amo com todo o meu coração. E ele escreve, o irmão William escreve o oposto, diferente a como pensávamos antes. Recordem, não pudemos chamá-los ao altar. Vocês que levantaram suas mãos, é um assunto individual. É o que você deseja fazer. A hora está tão perto que você deveria estar mais interessado, não tendo que ser arrastado. Deveria estar dizendo: Senhor, não me deixe fora. As portas estão se fechando. Somente quero entrar. Ou seja, e ele escreve ali: não me deixe fora, Senhor. Escreve o irmão William. E é o tempo onde mais devemos estar interessados. O tempo onde deveríamos estar dizendo: Senhor, não me deixe fora. As portas estão se fechando. Somente quero entrar. Essa é a palavra que um escolhido de Deus deve dizer. Não me deixe fora da bênção, Senhor, da minha transformação. Um escolhido não vai se perder, um escolhido não vai passar pela grande tribulação. Mas é melhor que entre rápido, é melhor que já esteja sentado, se preparando para que receba sua transformação e minha transformação, ou seja,
É um tempo para estar clamando a Deus por isso. No último extrato aqui, já para terminar, a obra do sétimo selo pregado em 5 de março de 89, aqui em Caiei diz: serão faladas as bênçãos para todos os escolhidos. A grande voz de trombeta, ou trombeta final, falará todas as bênçãos para os escolhidos. Mas também, em certo tempo, serão faladas as pragas que correspondem ao reino dos gentios, para que se cumpra assim, que com essa espada que sai da sua boca ferirá todas as nações. Tem que ser falado na mensagem o juízo sobre as nações. Essa é a obra do sétimo selo. E quando estiver se falando cada juízo divino sobre o reino dos gentios, quando estiver sendo faladas essas pragas, o sétimo selo estará metido e entrelaçado com o sexto selo, sob o ministério das duas oliveiras, de Moisés e Elias. E é através do ministério de Moisés e Elias que o povo hebreu verá o que eles por milhares de anos estiveram esperando. Assim será que eles verão a segunda vinda do Senhor. Assim que estamos vivendo num tempo muito glorioso, um tempo maravilhoso. Estamos vivendo no tempo da obra do sétimo selo. Esse último extrato, leiam com atenção para que vejam. E essa mensagem, creio que o irmão Miguel, creio que colocou em algum momento, ou mandou escrever, mas há muitas coisas muito importantes nessa mensagem. Bom, foi para mim uma grande honra e privilégio que o irmão Miguel me concede enviar esta saudação a todos os irmãos que estão hoje reunidos em toda a América Latina e o mundo inteiro, os quais hoje, sábado 23 de julho deste ano, sábado 23 de julho deste ano, 2022, estão hoje reunidos. E para essa conversa que colocamos, este tema para hoje, que foi tomado do escrito ali do irmão William, o oitavo dia é igual ao dia de vingança. Que Deus os abençoe grandemente e que amanhã seja um dia cheio de grande bênção para todos e cada um de nós. E que Deus use grandemente também o missionário Miguel Bermudes Marim. Deus os abençoe, Deus os guarde. Continue passando um dia feliz e um dia cheio de grandes bênçãos da parte do nosso Pai Celestial. E damos graças a Deus que tenha nos enviado neste tempo o seu anjo mensageiro, o William Soto Santiago. Deus os abençoe e Deus guarde a todos.